Boa tarde. Obrigado por estarem aqui hoje, que ao invés de estarem aqui hoje, poderiam estar com seus pais ou com seus familiares, né? Que hoje é um tema bem apropriado para o dia de hoje, Dia dos Pais, né? Bom, esse tema aqui, nós podemos ter vários começos e várias direções da gente começar essa palestra, tá? Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho, que nem eu não sabia disso, ao procurar algumas coisas dentro do nosso santo Google, e foi descobrir algumas coisas sobre o Dia dos Pais. Tá? Como é que isso nasceu, essa data? Como é que isso, a origem disso, né? Então, a origem do Dia dos Pais, tá? O Dia dos Pais teve a sua origem na antiga Babilônia há mais de 4.000 anos. Um jovem chamado Elmesu moldou e esculpiu em argila o primeiro cartão que desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. Tá? A mensagem do jovem Elmesu, tá? Pai, tenho em você a figura de um mentor. Seu exemplo moldou minha personalidade e me transformou no homem que sou hoje. Desejo saúde e vida longa a ti, meu mestre, meu senhor, meu pai. Olha as palavras profundas que tem ali. Meu mestre, meu senhor, que me moldou. Isso não é só o pai, isso também é a mãe. Tá? Então, o que esses filhos veem no nosso pai? Tá? Aqui, alguns de vocês não são pais ainda, né? Agora, todos nós aqui somos filhos de alguém que ainda pode estar encarnado ou já desencarnado. Tá? Mas nós somos filhos. E nós vemos os nossos pais, o nosso pai e a mãe, desse jeito, como vamos dizer, como meu mestre, meu senhor. Em muitos lares tem muitas brigas, ofensas, como a leitura da Magnólia, ela fala ali, né? O lar é a constituição da família, é onde os espíritos reencarnam para se reconciliarem, tá? Equilibrarem as suas energias de outrora que foram confrontadas em brigas, em ideologias, ideias, tudo. Então agora eles vieram na casa certa, para redimir os problemas que eles têm entre eles. Mas aí eu até pergunto, às vezes eu já me fiz essa pergunta, né? Tá, dentro da minha família, qual é o problema que eu tenho com eles ou eles têm comigo? Eu não sei. Tá? Eu não sou vidente, eu não sou médium. Então eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei o que está acontecendo hoje lá e eu posso administrar isso de uma maneira diferente. Ainda mais estando numa casa espírita, ainda mais aqui dentro do CIU, que a gente aprende tanta coisa sobre as personalidades, então mais ainda, a gente é mais responsável ainda sobre isso. De poder administrar isso de uma forma melhor. Não que vai resolver, talvez não resolva. Talvez não nessa vida, pode ser que seja numa outra encarnação ainda. Tá? Mas, pelo menos, tentar chegar até o final da vida, tá? Pelo menos estar mais harmonizado. O pai, com a mãe, os irmãos, com as tias, avós, se tiver, tá? Com todo mundo. E às vezes até com os vizinhos também, porque os vizinhos também visitam a nossa casa. Tá? E assim outras pessoas, amigos. Tá? Então a gente tem mais afinidade com uns ou com outros. Tá? E por que essa afinidade, né? Aí analisando, de ter mais afinidade com um filho ou com o outro você tem umas adversidades, você não lida tão bem, como pai ou como mãe. Eu tenho 2 filhas, eu já tenho uma neta de 8 anos, e então existe uma preferência. Mas por que essa preferência? Eu vejo da seguinte maneira, é porque aquela preferência que eu tenho com um filho é porque eu vejo nele que ele vê a vida ou tem atitudes que eu vejo que deveriam ser.
tá? Que eu acho que essa criança deveria estudar em tal faculdade, se profissionalizar em tal coisa, ou deve seguir esse caminho na vida, é porque eu vejo que ela se afiniza com isso, comigo. E às vezes não é. Às vezes eu estou aprisionando ela numa direção de um caminho que talvez lá na frente ela se arrependa e ela mude. E aí começam os confrontos. Aí aparecem as doenças dentro dela, porque ela não está seguindo a sua natureza natural do que ela deveria fazer nessa vida. Tá? E assim, a história dos pais aqui, eles enfatizam muito a origem dela, principalmente nos Estados Unidos. Em 1909, em Washington, nos Estados Unidos, a Sonora Louise Smart Dodge, filha de um veterano da Guerra Civil, tá? John Bruce Dodge, ao ouvir um sermão dedicado às mães, aqui o sermão ela esteve numa igreja, tá? E ela ouviu uma dedicatória às mães, porque já tinha as mães lá. Então ela teve a ideia de criar o Dia dos Pais. Por que criar o Dia dos Pais? Por que ela fez isso? Porque ela viu que ele passou uns bocados nessa guerra civil, ele passou sérios problemas. E ao nascer a sexta filha, tá, a mãe veio a óbito, desencarnou. E aí esse pai criou esses 6 filhos sozinho, lutou. Então ela achou injusto de só ter uma comemoração para o Dia das Mães. Então ela criou e foi atrás para criar esse Dia dos Pais. Tá? E aí, em 66, o presidente Lyndon Johnson assinou a programação presidencial declarando o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais nos Estados Unidos. Tá? E teve o publicitário Silvio Bering, tá? Que trouxe essa ideia aqui para o Brasil, em 1953. Que ele era diretor, na época, do jornal o Globo, tá? E da revista. E aí eles formalizaram isso no Brasil inteiro, o Dia dos Pais. Tá? Só que eles fizeram, no segundo domingo, aliás, primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, era a data. Tá? E depois, por fins comerciais, tá? Aí eles mudaram para o segundo domingo de agosto, como é hoje. Tá? Isso tem a fonte disso é no Portal da Família. Tá? E aí, entre outros países também, como é comemorado o Dia dos Pais, tá? Então, na Itália, Espanha e Portugal, acontece no dia de São José, dia 19 de março. Reino Unido, Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho, sem festividade. Reino Unido gosta, eles não se reúnem muito, não é normal se reunirem os filhos na casa dos pais. Eles preferem mandar cartão. É diferente lá. Cartão, mensagem para os pais. Tá? Na Argentina, é festejado no terceiro domingo de junho, em reuniões em familiares e com presentes. Tá? Na Grécia, Dia dos Pais é 21 de junho, Canadá, 17. Na Alemanha, não tem um dia específico, tá? Mas eles comemoram seu dia na Ascensão de Jesus, que é uma data variável conforme a Páscoa. Então aí os pais saem com seus filhos para fazer piquenique ou andar de bicicleta. Esse é o Dia dos Pais para eles, tá? Quer dizer, o Dia dos Pais para eles é 365 dias do ano, tá? Está presente, tá? No Paraguai é o segundo domingo de junho, Peru também, terceiro domingo de junho, e assim vai, tá? E a África do Sul nem como no Brasil, tá? E a Rússia, que é comemorado no dia 23 de fevereiro, que é chamado o Dia do Defensor da Pátria, que é uma data para ser muito comemorada, que seja para simplesmente dizer um obrigado, papai. E é comemorado no dia 23. Isso é uma data boa, tá? Bom, dentro do Livro dos Espíritos, na 582, nós temos a seguinte pergunta, né? A paternidade pode ser considerada como uma missão? Né? Sem dúvida, ela é uma verdadeira missão. Tá? É ao mesmo tempo grandíssimo
dever e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Eles facilitou a tarefa dando àquele uma organização fraca e delicada, que o torna propício a todas as impressões. No entanto, há muitos que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos, em abundância, do que se formar o caráter do seu filho. Se este vier a falir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, como a Magnólia aqui, lar e casa também, então dentro de casa é que acontecem todas as coisas. E ali começa a verdadeira educação moral e a formação do caráter dos nossos filhos. Mas alguns podem dizer assim, mas nós temos também as vidas passadas, o homem velho, que vai também influenciar nesta vida atual, desde que isso for desperto. Se ele se encontrar em situações que isso possa despertar isso nessa criança ou no pai e na mãe. Porque pode vir pai e mãe aqui para dar o amor aos seus filhos, criar eles, encaminhá-los. Mas por algum motivo pode despertar uma ira lá no passado e despertar isso que pode perder todo o caminho da educação moral dessas crianças. Então, por isso, eu vejo que a informação e de vocês, de todos nós se educarmos no conhecimento, de buscar mais coisas, que vai fazer uma grande diferença na educação dos nossos filhos. Eu recentemente eu terminei uma pós-graduação e ali teve muitos médicos que participaram, principalmente da área infantil, e também professores da área que dão aula, principalmente no infantil. Eu não sabia, não tinha ideia, tá? O grande problema que existe na educação lá fora. Tá? É incrível os relatos dos professores, da maneira como os pais tratam os seus filhos com a educação. É uma lástima. Olha, é muito... Se pudesse mudar, eu mudaria, tá? É incrível o que acontece. Teve casos assim que tem professores da área que eles vão no juizado de menores ou nos órgãos protetores das crianças fazer denúncia contra os pais, simplesmente porque o pai também não quer dar um remédio que deixa o garoto, o seu filho, totalmente down, ele sem ação, tá? Porque alguém disse que ele não presta atenção dentro da sala de aula, ou ele não fica parado. Mas ninguém se preocupa em querer saber por que esse garoto não para. Por que ele é tão agitado? Por que ele não presta atenção na sala de aula? Ou porque é muito rápido o raciocínio dele? Tá? E aí eles dão os remédios para ele ficar quietinho lá, porque é mais cômodo. Tá? É bem cômodo essa criança estar lá sentada, quase que aprisionada em cima da cadeira. Mas também tem outras crianças com 12 anos que ameaçam os professores. E aqui em Blumenau existe um episódio desse, que a mãe simplesmente esconde o filho. Inclusive o Ministério Público iria tirar toda a guarda da mãe e do pai desse filho. Mas a mãe esconde. E o garoto ameaça os professores.
Tá? Então, tem bastante coisas. E tudo isso vem nisso aqui, ó. Todo pai deveria lembrar que um dia seu filho seguirá seu exemplo ao invés do seu conselho. Se vocês observarem, todos os nossos filhos, eu vejo pelas minhas, é dos exemplos do pai, do exemplo da mãe. Não é o que eu digo para eles. Pode até uma ou outra coisa pode fazer, mas na vida diária deles, eles vão seguir os teus exemplos. É quase que inconsciente. Porque eles se lembram, o pai fez isso, a mãe fez isso. Tá? Eles vão seguir isso. Tá? Um exemplo que eu já vi pessoalmente. A mãe está com o seu filho na boca do caixa de um supermercado. E o caixa errou o valor do troco. Deu a mais. E a mãe simplesmente não devolveu isso. E o filho viu, percebeu. O que ele vai fazer? É normal isso depois. Normal. Porque eu estou ganhando. Aí a mãe depois vai lá e compra uma coisa para ele, desse dinheiro que foi troco errado, que o caixa vai ter que pagar do seu bolso depois. Tá? Então isso vai se tornando normal. É a mesma coisa nós como motoristas xingar a outra pessoa lá porque ultrapassou, fez uma barbeiragem lá na estrada, alguma coisa, e a gente falar, o filho vai perceber, isso é normal, o pai faz, a mãe faz. Ele vai fazer, vai imitar do mesmo jeito. Aí tem outra, e em casa, as tarefas. Cada pai, ele dá as suas tarefas domésticas para os seus filhos, não uma forma de castigo, mas sim que eles possam aprender a usar isso no seu dia a dia. Eu tenho um exemplo, eu não posso citar os nomes, mas é uma menina que hoje está graduada, tá? Mas ela não sabe lidar com a parte doméstica. Ela nunca aprendeu. A mãe nunca ensinou. A mãe deu tudo para ela. E quando ela não pôde dar, ela ia lá e fazer por ela. E qual vai ser hoje, ela já tem 30 anos, tá? E vai ser o que hoje? A mãe vai ter que vir aqui para fazer isso. Isso é normal, porque a mãe sempre fez. E ela não teve a ousadia de querer aprender. Mas também não foi ensinada para fazer isso. Nem como as minhas filhas, tá? A mais velha, na verdade as duas filhas têm 5 anos e 2 meses e meio de diferença de idade. Tá? Eu me lembro assim da mais velha que teve o estágio de comportamento bem diferenciado, até os 3 anos, aos 5 anos, até os 7. Depois dos 10, ela virou uma menina muito fechada. Tá? E elas têm, em relação à minha pessoa, um medo muito grande, não sei porquê. A minha pessoa, ela se posicionou, ela se coloca na frente delas, elas têm um respeito, não sei também porquê. Mas como se eu fosse um intimidador, assim, tá? Mas eu, na verdade, não sou assim. Eu já percebi assim também em outras crianças, também. E o que acontece com as crianças? Tem um caso bem clássico que aconteceu. Tem o meu cunhado, ele tem 4 filhos. A diferença de idade entre eles é todos eles menos de 1 ano, entre um e outro. Veio tudo uma escadinha, 4 anos. E quando o menor tinha mais 6 anos, os 4 vieram na minha casa. E os 4 são um terror. Tá? Eles não deixaram parado nada dentro de casa. Mexem em tudo, revira tudo. Tá? Só que nesse dia que eles vieram na minha casa, eu estava sozinho. Tá? Eu recebi eles, que o pai tinha que ir num outro lugar, que tinha um trabalho para fazer, então ele deixou eles lá em casa. Eles moram lá em Florianópolis. E aí tá.
Eu pensei, né, agora eles vão me virar essa casa, né? E a esposa na época, meu Deus, vai dar um caos aqui, né? Aí convidei eles, primeira coisa, olharam por toda a casa. Não teve um quarto que eles não entraram. Reviraram tudo, olharam por tudo, não reviraram nada. Olharam por tudo. E aí eu convidei eles, agora vamos sentar aqui na mesa, tem uma mesa redonda na cozinha, vamos sentar aqui e vamos conversar. Aí comecei a questionar como é que é a aula deles, porque eles já estavam indo na creche e na aula. Cara, foi a coisa mais legal que aconteceu. Cada um foi contando a sua história. Tá? Talvez, eu não sei, eu não convivo com os pais para saber se realmente os pais fazem isso também. Mas eles foram contando todo o seu trâmito da sua história do colégio. O que acontece com os amigos, dentro de casa, como são, tudo. Tá? E nesse momento, mais tarde, eu não sei quanto tempo a gente ficou conversando, mais tarde aí veio a esposa, né? E quando ela soube que eles estavam lá em casa, só botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, aí não dei mais conta, aí acabou-se. Tá? Aí virou uma bagunça total. Tá? Mas por que isso acontece? Dentro de casa. Isso acontece o seguinte, quando você tem o pai ou a mãe que coloca respeito e ordem nos filhos, e se ele se recusa, aí o outro vai lá e deixa, passa a mão na cabeça. Ele dá desordem do outro. Tá? Aí esse filho, com o tempo, ele vai aprender o quê? Tá? De que se eu não consigo com o pai, eu consigo com a mãe. E se eu não consigo com a mãe, eu consigo com o pai. E se eu não consigo com os dois, aí eu coloco os outros no meio. É isso que eles fazem. E quando eles aprenderem isso, que dá para fazer isso, tá? Aí vai ser difícil de educar e responsabilizar. É muito trabalho. Porque eles vão tentar usar toda vez isso para barganhar alguma coisa. Tá? Também assim, hoje é comum os filhos, quando já vão na escola, terem celulares, certo? Um princípio que é para saber se já chegaram na escola ou onde é que estão depois da aula, para os pais saberem tudo, né? Alguns usam até localizador para saber isso tudo, né? Aí, só que tem uma outra coisa, a gente dá muitos outros presentes também, né? Eu não passei por isso, mas hoje eu vejo muitos pais que dão jogos, aquele Xbox e aqueles outros, né? É um brinquedo caro, tá? Talvez é gostoso. Agora eu pergunto, vocês já fizeram a conta quantas horas vocês trabalharam para dar isso de presente para eles? Não olhando pela questão material, mas pelo tempo que você perdeu de estar junto com o teu filho para estar brincando com ele ou passeando com ele. Se você fizer a conta, vai ver que vai gastar-se muitas horas, ou alguns meses até para trabalhar, para pagar aquele presente. Então, o presente material que a gente dá para os nossos filhos, ele, na verdade, é o tempo que a gente deixa de estar com eles. Tá? Eu tenho um sobrinho que o filho dele hoje ele tem 15 anos. Ele estudou, se formou aqui na FURB, aqui em Blumenau, trabalhou numa empresa aqui em Blumenau, ele trabalha na área de informática. Hoje ele tem mestrado nessa área e ele mora lá em Florianópolis hoje, tá? Há alguns anos já. E com essa empresa aqui de Blumenau, ele viajava o Brasil inteiro, prestando serviço para as grandes empresas, implantando sistemas. E depois ele passou a trabalhar em Florianópolis, numa outra empresa, e aí começou a viajar para fora do Brasil. Aí ele aqui dentro do Brasil ele ficava 2 semanas e ele voltava. Às vezes 1 semana voltava, e assim ia, tá? Mas quando ele começou a sair do Brasil, ele ficava 30 dias, 60 dias direto lá fora. Tá? E um dia coincidiu a volta dele lá do México
voltando para casa, foi bem no dia do aniversário do filho. O filho não reconheceu ele, não quis nem dar um abraço, fugia dele. Aí ele se deu conta de que não vale a pena esse trabalho, porque eu estou perdendo meu filho. O meu filho, o pai está sendo um estranho dentro de casa. E aí ele mudou. Ele não, simplesmente um tempo depois ele mudou, inclusive de empresa, tudo. E hoje ele faz todo o trabalho aqui, junto com o filho. Brinca, passeia, vão andar de bicicleta, tudo. Ele acompanha diariamente o filho. Mudou completamente a relação pai e filho. E também dentro de casa, né? Que até o relacionamento estava começando a afetar. Dentro de uma casa, quando se tem o primeiro filho, tá? Nós temos... existe um amor entre o casal quando eles se casam ou se juntam, né? Existe toda uma harmonia, uma sintonia entre esse casal, tá? Só que quando vem o primeiro filho, aí não é só 2, aí são 3 amores. É triangular agora. E quando tem mais um filho, que são 4? Você vai ter que amar 3 pessoas. E assim mesmo? E aquelas famílias que tem 5, 6, 10? Tá? Então esse amor é dividido. Ele tem que ser dividido. Tá? Porque não vais mais poder amar do mesmo jeito o seu cônjuge. Tá? Tu vais ter que dividir isso com o teu filho, o segundo filho, e assim por diante. Então não pensam que tendo o primeiro filho que vai continuar a mesma coisa. Não, vai ser diferente. Muda, as coisas mudam. Claro, enquanto que o pai soube ou a mãe soube que vai ser pai e mãe, até ele nascer, tá? Aliás, durante a gestação, se for a gestação normal, tudo bem, mas se não for, já começa alguns problemas ali. Tá? Mas depois que nasceu, tá? Aí começa a verdadeira luta diária, que você não estava acostumado. Não tem mais aquele descanso, aquele cantinho que você ficava lá sozinho, ou que você podia passear. Tá? Tudo muda. Tá? Não é mais a mesma coisa. Isso lá já é passado, não tem mais volta. Tá? E quando começa isso aqui, ó, disputa. Isso também é um problema dentro de casa. Você tem que saber administrar isso. Você não vai poder beneficiar um e castigar o outro. Porque numa analogia, tá, seria a mesma coisa que acontece dentro do exército. Eu não servi, mas eu conheço algumas coisas. Tá? Todo mundo paga. Não tem um. Porque aí eles trabalham em harmonia, eles trabalham em conjunto. Porque não vai querer um ferar o outro e vice-versa. Assim eles se ajudam. Tá? E nós, como pai, nós temos, esse fez errado, de castigar esse. Não, se os dois estavam envolvidos, os dois são culpados. Porque um dos dois podia ter dito, não faça isso, isso está errado. Tá? Bom, aqui tem uma pequena mensagem, que é bem interessante, tem mais uma depois. Aqui é do Herculano Pires, da Pedagogia Espírita. Que cada rostinho de criança aberta à nossa frente, como uma flor que desabrocha, nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência, jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo, não provoque a nossa compreensão e a nossa ternura. Para domar o potro, precisamos de sela e das esporas. Mas para educar o jovem, só necessitamos de amor. Educação
e atitude e persistência. A educação espírita, como no lar, como na fonte oculta, e deve ganhar a planície como um rio tranquilo em busca de mar. Quer dizer, os nossos filhos têm que navegar tranquilamente nesse rio de turbulência que é da nossa sociedade e o mundo lá fora, para chegar numa calmaria que seria o mar. Tá? Então, o amor aqui também, ele quer dizer o seguinte, que nós temos que ensinar as ferramentas para que os filhos possam enfrentar os problemas na sociedade. Mas não protegê-los desses problemas. Tá? E muito menos dar a solução para eles. É a mesma coisa aquela história do pescador, né? Em vez de dar isca, eu ensino ele a pescar. Tá? Então, ensinando a pescar, vocês como pais, eu tenho certeza disso, que os meus filhos, eles vão conseguir lidar bem com todas as turbulências nessa vida. E entre uma hora ou outra hora, eles vão solicitar a ajuda do pai. Porque o pai e a mãe é a única saída de certos problemas que os filhos encontram nessa sociedade, tá? Que vão ajudar eles. Os amigos, em certas horas, vão deixar vocês na mão. Em algum momento eles vão deixar. Mas a família, o pai e a mãe, não. Tá? E também tem os irmãos. Às vezes são as tias, são os avós. Tá? Eles vão ajudar vocês. Eu já passei por isso. São os únicos que podem lhe ajudar. Ou confortar, de algum modo. Pode ser que eles não saibam a solução. Um certo dia, eu estava conversando com a minha mãe, e ela reclamando que ela gostaria de ter dado uma vida melhor aos filhos. Que eles não tivessem tantos problemas que eles já passaram. Tá? Aí eu disse para ela o seguinte: mãe, a senhora e o pai fizeram o que fizeram, isso está certo e correto. Porque é o que vocês conheciam, a melhor forma de resolver isso. Talvez hoje você faria diferente, porque você conhece outras coisas. Mas naquela época, a tua decisão de fazer isso para o teu filho, para a tua filha, ou para os teus pais, isso foi correto. Porque isso te ajudou a ajudá-los. Tá? Então, não se prive disso, tá? Que você não conseguiu realizar isso. Porque também o filho, os nossos filhos, eles também têm livre-arbítrio. Porque, como disse aqui, ele segue o seu exemplo, mas ele pode não seguir o teu conselho. Quantos conselhos a gente dá para os filhos? Teve um caso que aconteceu aqui, tem um palestrante, foi bem no começo eu estou no CIO agora, já fez 6 anos. Tá? No primeiro ano que estive aqui, teve um palestrante aqui que dizia o seguinte: no momento que eu parei de ajudar os meus filhos, quer dizer, financeiramente, principalmente, tá? A minha vida começou a andar melhor e a vida dos filhos também. E nessa época eu dava muitos conselhos para minhas filhas, porque elas estão morando que era a minha casa. Eles repartiram, é uma casa muito grande, repartiram em 2, tá? Só que o telhado precisava, não só o telhado, mas precisava de alguma reforma. Eu tinha todo o dinheiro naquela época para fazer isso. Mas quando eu escutei isso, mas sempre eu tive assim, não, alguma coisa não, eu não posso ajudar, não devo. Tá? O que aconteceu? Eu segui o conselho dele, foi minha escolha, tá? E aí eu não ajudei eles, também não falei nada para eles, tá? Mas o que aconteceu? 2 anos depois, tá? Eles reformaram a casa inteira, tá uma maravilha de casa agora.
Eles conseguiram. Agora eles dão valor à casa. E o trabalho que eles fizeram. Se o pai tivesse pago talvez tudo, talvez não teria tanto valor. Eles talvez não iam cuidar. Então, por experiência, a minha, eu acredito que de vocês também, quando eu faço, e o tempo que eu gasto para fazer, e o dinheiro que eu ganho para fazer isso tem muito mais valor do que quando meu pai me dá isso, tá? Para aí eu usufruir disso, tá? Eu dou mais valor a isso. A gente sabe aqui no estudo da casa que há algumas pessoas, pelo comportamento, que trabalham com a imagem, que valorizam, mas outros não. Mas, de qualquer modo, a gente sempre dá mais valor àquilo que a gente produz, gratifica. E ainda mais se isso que eu faço ainda ajuda alguém. O vizinho, algum desconhecido, melhor ainda. Agora vamos ver um pequeno vídeo de 3 minutos. Os diversos tipos de pais. Pai é um curso intensivo de liderança regado de muito improviso. Existem pais duros e pais exigentes. Existem pais leves e displicentes. Existe o pai zen, o religioso fervoroso, o pai ateu e o que vai à missa para agradar a esposa e servir de exemplo aos filhos. Existe o pai confuso, o pai ansioso, o pai deprimido e o pai engraçado. Existem pais perversos, pais bonzinhos, divinos e pais traumatizados. Existem pais ausentes e aqueles que babam inteiro você. Todo pai é fruto também de um pai que pegou algo do seu avô e que se explica lá no seu tataravô. Homens carregam honras estranhas que podem ser de luz ou carregadas de sombras. Você que me escuta agora teve um pai assim, cheio de outros pais por detrás. Então não se culpe, não se vitimize. Se seu pai foi ausente ou presente, pacificador ou violento, se ele e sua mãe não ficaram juntos ou estão casadinhos agora, foi o que foi possível. E eu tenho certeza de que uma parte boa sua veio exatamente de todas essas condições. Pais difíceis nos dão grandes vocações e ensinamentos. Pais fáceis nos desprotegem um pouco da vida como ela é. Ser pai é dar à luz o primeiro verso de um poema que poderá virar uma linda poesia. Pai dá um norte, convida para a vocação, inspira todos os valores práticos. A figura do pai no mito do herói é de uma imensa responsabilidade para todas as formas de se relacionar do adulto futuro. A forma como você lida com seu pai é a forma como você lida com o dinheiro. Deveriam criar um tipo de habilitação para pais, diante da importância de seu dirigir na vida de um filho. E sim, existe o seu pai, que é uma mistura disso tudo e mais umas pitadas que fazem dele único, uma impressão digital. Perdoe seu pai por ter tido desacertos na vida. A sua missão agora é fechar esse ciclo e dar certo. Não passe isso adiante. Não é questão de perdoar, e sim apenas de aceitar que somos mais parecidos do que diferentes. E você está vivo agora, olha no espelho. Aquilo que você vê no espelho é por conta de um pai também. Abrace forte o seu pai agora, ou faça uma prece se o seu pai for ausente. Ou aqui, agora, um sinal de gratidão, se ele e você não se batem muito na química possível. Evoque o pai maior que existe em você e crie. Saia da concha, assuma responsabilidades, feche os seus ciclos, diga os nãos que precisa. Você já ensaiou demais nessa curta vida. Seja pai da sua própria existência, enquanto o seu coração pulsar nesse exato momento, neste imenso barco planeta. Feliz Dia dos Pais. Ali ele fala em cortar o círculo. Então, hoje, quando cheguei na casa do meu pai, hoje de manhã, ele já veio me cumprimentando. Feliz Dia dos Pais, tá? Aí eu disse também, para o senhor também, mas me dá um abraço. O meu pai é muito frio nisso. Tá? Ele nunca foi assim de dar carinho, abraçar. Também, eu entendo ele, tá? Pela luta que ele teve que dar o seu tempo para dar comida aos filhos, porque eles eram muito pobres. Tá? Trabalharam. A minha irmã tinha 6 anos e eu tinha 7 anos. Tá? Nós já ficamos sozinhos em casa
cuidando da criação, porque o pai e a mãe precisavam trabalhar, porque senão não tinha dinheiro para sustentar. Tá? Então eles saíam de manhã, cedinho, e chegavam à tarde, aí iam para a roça para plantar ou colher ainda o trato para tratar os animais. Então lá pelas 7, 8 horas, chegava em casa, ainda fazia a janta e fazia o almoço para o dia seguinte para os dois, porque tinha que levar pronto, porque não tinha refeitório na empresa naquela época. Tá? Então ele gastou muito tempo nisso. Não tinha tempo. Os filhos era só para olhar se estava bom ou não. Tá? Para mim foi uma vida boa. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, os mais jovens talvez não, mas quem tem aí já 50 e poucos anos deve conhecer. Até os meus 15 anos, 15 ou 16 anos, a minha cama era um colchão de palha. Tá? Era gostoso. Palha de milho. Tá? Tinha que afofar para ficar bem aconchegante, tá? Para dormir bem de noite. Tá? Até essa idade, depois sim, aí depois teve um colchão, não de mola, mas colchão de espuma. Tá? Se eu me arrependo disso? Não, foi muito bom. Eu aprendi muito. Trabalhar na roça para cuidar da criação dentro de casa. E também ajudar o pai e a mãe. Tá? Hoje, os filhos, a gente não dá esse tipo de responsabilidade. Porque a gente quer proteger eles, tá? Mas a gente está, de um lado, a gente está certo em proteger, mas não em tudo. Nós também temos que colocar eles, assim, em fogo. Tem que colocar eles também à prova. Tá? Tem um amigo meu, essa semana que passou, a gente conversando, ele comentou assim sobre o filho. O filho esse ano começou a ir na creche, ele tem 5 anos. Tá? E aí eles caminhando no quarteirão onde é que eles moram, aí o pai foi descobrir de que o filho dele não sabe o que é um gato. Não conhece um gato. Aí ele perguntou sobre galinha, galo, conhece? Não. Aí ele levou ele no quarteirão que ele mora, lá tem uma casa que tem criação. Aí ele foi lá e mostrar isso para ele. Tá? Como eu já vi criança dizer assim, perguntaram para ela, de onde é que vem o leite? Lá no mercado, lá tem. Não sabe de onde é que vem, como isso vem. Qual é o trabalho dessas pessoas para colocar isso lá para comprar? É fácil eu ir lá comprar até frutas, verduras. Antigamente tudo se fazia em casa, produzia. Na época dos meus avós, a única coisa que eles compravam era sal e trigo. E trigo. O resto eles produziam tudo. E não tinha geladeira. Quando eles matavam um boi, eles tinham que salgar tudo. E isso funcionava. Não? Agora, no dia 25/7, eu pedi permissão para esse... É um conhecido meu, amigo, Marcos Ricardo Schenichen, é lá de Pomerode. Dia 25/7, faleceu o pai dele. Tá? Desencarnou. E ele deixou essa mensagem no Face. Tá? O dia em que meu mundo parou. Você foi meu maior exemplo de vida, com toda certeza. Me ensinou o básico para uma vida digna. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Obrigado, pai. Te amo. Olha só, errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Aqui nós entramos no matrix, na sociedade. O que os outros estão fazendo, então eu também posso fazer. O exemplo do dinheiro do caixa errado, troco. Os outros estão fazendo, por que eu não posso fazer? Não, está errado.
A gente não sabe as consequências das pessoas que tem depois. E certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então façam as coisas certas. Se vocês não sabem, busquem orientação aqui dentro da casa. Também profissionalmente tem lá também o Inato. Então temos onde buscar as coisas. E tem uma outra coisa, cortar o laço. Se teu pai e tua mãe são desse jeito, então você faz diferente para cortar esse laço, para não continuar esse vício de geração em geração. Porque a nível espiritual, a algum momento vocês vão ter que resgatar isso de novo. Então, se você continua o vício, um momento você vai estar no outro lado. A nível espiritual, podemos fazer a inversão da troca de lugares. Agora eu vou nascer, eu vou reencarnar como filho, antes eu era o pai. E aí eu vou também experimentar. Então cortem. Seu pai é frio, sejam amáveis. Seu pai faz errado, então você faça certo. E se ele faz certo, você continua fazendo certo. Mas cuidado o que é certo e o que é errado. Porque para os outros pode ser inverso. Então temos que ter certeza. Qual é a melhor visão disso? Esses pequenininhos aqui, ó. Tá? Se eles começam a ficar doentes de qualquer coisa, analisem, porque tem problema na relação. Porque às vezes é inconsciente a busca que eles fazem de chamar a atenção. Tá? É uma maneira. Então, olhe no espelho. E também outra coisa, se a luta do pai e da mãe está sendo grande nessa vida, para dar o melhor para o seu filho, também mostrem isso para ele. Tá? Deem valor ao seu trabalho, ao seu sacrifício. Tá? Não só por proteger ele e ele não precisa saber disso porque ele não precisa passar isso. Não, ele tem que saber a luta que você, mãe e pai, estão tendo. De dar isso para o teu filho. Tá? Às vezes não precisa saber em detalhes. Mas a luta que você faz. Ele precisa saber disso para ele dar mais valor, tá, ao sacrifício que o pai e a mãe fazem. Tá? Não só ser reconhecido na hora do leito da morte dele, ou quando ele está no hospital, ou coisa assim, não. É para ser antes. Então cortem esses vícios. Tá? Uma ótima semana para vocês, já fui um pouquinho mais. Tá? Obrigado. Tá?